Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos para a quinta semana de discussão de leitura coletiva, de Orgulho e Preconceito. Desta vez nós vamos abordar os capítulos 41 a 50 e muito obrigada pela presença de vocês, pelo acompanhamento de pessoas tão queridas, que se tornaram tão queridas porque a gente se conheceu aqui na internet, E estamos desenvolvendo essa leitura coletiva já há tanto tempo e dessa vez, nesses meses de julho e até meados de agosto, Orgulho e Preconceito. Já vou adicionar a Lília. A gente comece logo essa live e que a gente possa fazer uma ótima live hoje. Bom, não sei, acho que a Lília caiu. Deixa eu ver aqui novamente, um minutinho só. Bom, eu tinha adicionado e me parece que caiu, mas vamos aguardá-la. Então, como eu tinha dito, hoje são os capítulos 41 a 50. Para variar nessa história, um tanto de coisa acontecendo nesses capítulos, muita coisa acontecendo. A Lília está tentando se conectar aí, vamos aguardar. E eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito dessa reviravolta na história que acontece em vários sentidos. Vários personagens passam por mudanças de pensamento, de comportamento, inclusive, e a história toma um rumo um pouquinho diferente. Bom, me parece que Lília está tendo algum problema para conectar. Não tenho certeza, porque está aqui aguardando a resposta da Lília, mas pode ser algum problema lá técnico. De qualquer maneira, a gente aguarda um pouquinho. Eu só vou confirmar aqui, vou paralisar o vídeo para confirmar se a minha internet também está funcionando de boa. Bom, pessoal, desculpa. A paralisação, me parece mesmo que a Lília está tendo um problema para acessar. Deixa eu ver aqui de novo se ela consegue entrar. Essas coisas acontecem e nós falamos justamente hoje à tarde, eu e ela, sobre operadoras que deixam a gente na mão. Ai, que bom! Que bom! Oi, eu não estou com problema técnico, não. Já solicitei 2 vezes, inclusive. Então, engraçado que estava assim, Lília está tendo problemas para acessar o aplicativo que estava me dando esse retorno. Eu estou assim, meu Deus. Mas que bom que Tô você está aqui só... e a gente já vai começar. Boa noite, Lília. Boa noite, gente. Todos me escutam. Estou só fazendo um ajuste aqui. Olá, todo mundo escutando? Tudo bem. Que bom, vamos começar mais uma semana de discussões, de muitas confusões Ai, meu Deus. nesses capítulos, né? Enfim, já preparando um desfecho, né? Essa é a realidade desses capítulos finais, entre o 41 e o 50 e, posteriormente, os 11 capítulos finais. Isso. Não sei, assim, antes de entrar, né, que se vocês falaram aí a respeito, eu quero falar logo no início, que hoje é aniversário da Paraíba, né? É o marco de fundação do estado da Paraíba, e é feriado no estado, e é aniversário da cidade de João Pessoa. Então, assim, a data especial, comemorada, exatamente. Só que hoje num contexto um pouco fora do comum, né? Geralmente tem festas, enfim, festejos religiosos, outros festejos também, e esse ano está sendo um pouco diferente. Mas, enfim, eu quero deixar registrado e até fiz uma postagem hoje com um livro da Maria Valéria Rezende, que não é paraibana, mas ela reside, né, em João Pessoa, é radicada aqui na Paraíba e tem uma escrita maravilhosa. Conheçam Maria Valéria, gente. Vamos Então, começar? depois todo mundo vai lá no seu IG para ver essa publicação, para a gente saber melhor sobre essa escritora, né? Então, sejam todos convidados. Certo. Bom, capítulo 41 é o que a gente chama de plot twist aí. A história vai depois dar não é nem plot twist, é um duplo twist carpado aí na história. Mas a gente tem
lá no capítulo 41, a Lídia insistindo, né, que vá, para que ela possa, né, que receba permissão para ir piriguetear em outras bandas, né, para ela poder ir lá toda feliz, saltitante, e ver ainda, acompanhar Mrs. Forrester e, né, conhecer os rapazes, porque o objetivo dela é conhecer rapazes, né? Esse é o objetivo dela, assim, mas veja, ela tem essa ideia, ela meio que provoca esse convite por causa da partida do regimento, né? O capítulo começa descrevendo o regimento indo embora da cidade, ou de London, né? De Meryton. Ele vai embora e aí ela tem essa brilhante ideia de poder acompanhar os Foster. Na verdade, o convite foi meio que condicionado, não é que ela tenha sido convidada de fato, mas ela amiga, né, dos Foster, então vamos no embalo. Uhum. E aí também desperta, né, a raiva da Kitty, porque ela, né, não foi convidada e também não ia ser permitido que ela fosse, né? Exatamente, e assim, é interessante a indiferença da Lídia, ela conta com a Kitty para várias ações, várias bobaginhas que elas querem fazer, Tá, né? mas na hora do vamos ver, se a Lídia está com uma vantagem, ela não quer nem saber se a irmã vai passear ou não. Ela só pensa nela e nela mesma e apenas nela, né? Tem uma parte Exatamente. nesse capítulo que o senhor Bennet ele antecipa, né, um problema, mas não faz nada para impedir. Ele pensa que ela pode cometer algum erro, pequenos deslizes, né? Na verdade, eu acho que o que ele pensou foi isso. Mas ele não impede a ida dela e deixa uma menina uma reflexão aí, que a Lídia em breve não haverá mais possibilidade de ser corrigida. Ou seja, todo mundo já sabia que ela é meio que touro indomável ali, né? Que ninguém ia conseguir segurá-la, mas também ninguém toma atitude nenhuma para poder pelo menos alertá-la, né? Na verdade, é a Lizzie, né? A Lizzie, assim, tem uma descrição longa de que a Lizzie fica preocupada com esse fato de que ela vai viajar, né? E ela conversa com o pai, é, ela e a Jane se preocupam muito e diz que elas poderiam ser mal vistas a partir do comportamento da Lídia na sociedade, né? Porque tem isso, o impacto sobre uma conduta, uma má conduta de uma das irmãs impacta sobre todas as demais. Então, E, isso era um problema. Até foi o Ebert que colocou isso, né? sim, Da análise do caráter defeituoso e tudo mais, ela já estava dando uma pista de que ia fazer alguma coisa não muito boa, já dava os indícios, ela foi meio que avisando, exatamente. Ah, tem também uma. aí o pai responde, né? Hum, Aí o pai diz que a Lídia ia descobrir a sua própria insignificância uhum. com as suas atitudes, dizendo que ela era tão pobre, não tinha nada, que ninguém ia se interessar de fato por ela. Então ele acreditava nisso. Se Sim, isso ia se configurar, aí já outra história. e ele acreditava também que as outras irmãs, a Jane e a Elizabeth principalmente, elas não seriam. A imagem delas não seria maculada por um passo em falso, mas assim, eles estavam lidando com coisas sempre, né, tranquilas, bobagenzinhas que É, eu pudesse fazer. Eu percebi, mas essa preocupação da Lizzie já era com o fato de acontecer algo mais grave. sim. E ali eu vejo um pai bem permissivo e a Lídia completamente voltada para Brighton como se fosse uma paz na terra, né? A felicidade terrena para ela era estar ali no meio daquelas pessoas e principalmente ser o centro das atenções, né? Sim, total. Esse era o desejo dela. O capítulo é mais nesse sentido, né? Hum, A Lizzie também ela encontra por um instante o Wickham. isso. Ela menciona que encontrou lá na viagem que ela realizou, né?
para a casa dos Collins, de Lady Catherine, diz que conviveu com eles, aí o Wickham fica meio que se fazendo de desentendido e E, tudo mais, mas aí fica claro, ela deixa claro, né? E aí gera uma certa animosidade entre eles, já não se entendem mais, ela tem uma certa indiferença para com ele. e tem também uma questão de que ele ainda tenta jogar o Darcy, ou desfazer do Darcy, falando que ele tinha medo das opiniões da Lady Catherine, que ele meio que submisso ali, né? E também Uhum. é, a Elizabeth compreendeu que ele desejava arrastá-la para o assunto de suas mágoas e não estava disposta a tolerá-lo. Então ele ainda mantendo aquela, né, aquela amargura no dizer a respeito do Darcy e tentando levar todo mundo para que todo mundo pensasse da mesma forma que ele, né? Mas não tinha mais como, aí Não, já já estava perdido. já tava, mas ele não sabia disso, né? Então ele estava sempre ali tentando trazer, sei lá, as pessoas para o lado dele, né? A Camila está dizendo que é por isso que a máscara dele caiu. Sua máscara caiu, amigo. Exatamente. Tá A total. máscara caiu. E a Aí vem o. Raíssa tá falando, será que é por isso que ele fugiu com a Lídia? Eu Já acho tá que dando spoiler. Acho que não. Acho que foi acho um que foi a oportunidade acontecimento. que ele viu ali de explorar uma moça indefesa e a família dela que ia fazer de tudo para poder, já, né, falando lá na frente, para poder colocar essa moça Recuperar a de volta na dignidade, né? sociedade. É. Bom, lá no capítulo 42, podemos avançar? Podemos. Começa com uma Jane Austen falando sobre casamento, escolhas ruins, né? É, Escolhas ruins e como que a Elizabeth já percebia o pai também como um marido, um péssimo marido aqui, né? Ela já percebia os defeitos do pai, é. mas aí a gente tem que levar em consideração que há muito tempo e até hoje toda a questão da educação e para o casamento dar certo é muita responsabilidade de uma mulher, né? Então aí aqui não foge muito. O senhor Bennet, É. ele é uma figura importante num casamento, mas quem que mantém essa estrutura ali toda é a senhora Bennet, né? Mas olha, tem um comentário que eu não sei se vocês prestaram atenção, em especial nesse capítulo, mas tem uma passagem nesse capítulo, é logo no início, que o seu Bennet é muito duro no comentário dele. Uhum, Ele diz assim, eu grifei aqui exatamente como está escrito na tradução que eu li. uhum, Esses defeitos, né, falando sobre o que ele pensava da senhora Bennet, esses defeitos haviam extinguido toda a afeição sincera que tinha por ela, o respeito, a estima, a confiança tinham se desvanecido para sempre. uhum. Então, assim, se não tem o respeito, que é a base principal, né? Então Sim. não tem nada, nada restou. É, Tem aquele convívio de duas pessoas, mas há uma forma fria, não tem mais para onde correr, é conviver até chegar ao fim. entendo. Só uma pergunta. Agora há pouco a minha imagem sumiu porque o meu celular entrou no stand-by aqui sozinho, do nada, com a tela. Não, Não foi só para mim, deu? Ele entrou no descanso aqui no stand-by. Então, Lili, eu concordo com você que sem afeição, sem, o que eu chamo assim de cesta básica do amor, que é respeito, né? Essa consideração, o próprio amor mesmo, fica difícil. Então, era aquele casamento que ele suportava, entre aspas, que não é só isso, os nervos da senhora Bennet, né? Não é só isso, né? Toda aquela mulher eufórica, eu imagino como deve ter sido difícil. E em contrapartida, ele meio que pamonha, né? Que a gente fala que. é, ela também, lá mais adiante, desses capítulos que restam para terminar o livro, ela também toma umas atitudes assim que, nossa, você observa como é que alguém pode agir dessa forma, né? A Raíssa ela adiantou e foi interessante que quando chega o momento da fuga, a senhora Bennet ela se comporta de uma forma assim lamentável. Ela não está nem aí
com os desdobramentos para quem vai sobrar a conta desse ocorrido que é tão importante. Então, ela tem umas atitudes muito tolas também. Então, assim, tem a falta dele enquanto uma pessoa que é indiferente, porque se, não sei, se conversasse, se dialogasse, mostrasse a ela, olha, mas você está agindo de uma maneira muito tola e tudo mais, mas não tinha isso. Então era ele naquela indiferença dele e ela na tolice, parece que, tipo, um provocava o outro dessa maneira. Ah, Uhum. ela é desse jeito, então eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. E no caso dela, ela dizia assim, ah, ele está agindo de forma indiferente, então eu vou ser bem frívola, que é para poder provocá-lo. E Pode isso ser. é péssimo para a educação Piorou das mais filhas. ainda, né? E a Jane tá falando aí que parece que a Jane Austen, ela não era, não tinha uma visão muito, como é que é? Ela não acreditava muito na instituição, mas essa instituição hoje, com o poder de escolha que a gente tem, a mulher poder trabalhar e tudo, também é uma decisão difícil. Conviver com o outro, gente, não é uma coisa fácil, ainda mais a Exatamente. senhora Bennet, né? Então, e não tinha amor ali que resistisse a tanto tempo, né? Porque o amor dele, o casamento por amor deles ali, desculpa, gente. O casamento por amor deles ali, as revistas estão caindo. Acho que a senhora Bennet revoltou ali. Olha isso! Todas as revistas da Jane Austen Ah, Oxford estão caindo a assim, Jane Austen aí, hein? Oh. respondendo. Ó, a gente termina esse capítulo com a Lizzie preparando emocionalmente e preparando o coração, né, para a visita, porque ela vai conhecer Pemberley, né? Os tios. Exatamente, ela ainda não sabe, né? Ela está feliz porque ela vai viajar Uhum. para a região dos lagos lá, então ela está muito feliz, porque é uma descrição. E no fim desse capítulo, e todo o capítulo 43 tem uma descrição de paisagem muito bonita que a Jane Austen faz. É interessante, ela fica recorrendo a isso. É isso que eu ia falar. Ela faz com bastante maestria. E todos os capítulos seguintes que falam de Pemberley e da região, né, que eles visitaram, é muito descritiva e é bem distante, diferente, na verdade, do que Jane Austen costuma fazer. Ela não é tão descritiva, principalmente em relação a personagens, né? Mas com relação a Pemberley, ela caprichou na mão, na escrita, né, para poder falar. Foi mais detalhista do que normalmente ela é. Então, podemos. A viagem, né, o 43, Isso, quando 40. ele começa, isso, vamos começar o 43. O início da viagem se dá com essas descrições, né? A Lídia viaja primeiro e depois vem a viagem da Elizabeth. É como a Jane colocou aí. Ela está meio que saturada e desejando muito fugir daquele contexto em que ela está, quer sair um pouco daquele foco da casa dela. E Uhum. aí, nessa viagem, ela fica encantada, a paisagem é muito bem descrita. Para quem assistiu o filme de 2005, olha, também vale a pena. É muito linda a paisagem que é apresentada, é até uma parte da floresta de Sherwood, né, Adriana? Eu lembro que você comentou isso comigo. Então, assim, visualmente tem uma parte que eles estão próximos, os Gardner e a Elizabeth, de uma árvore gigantesca. Eles É, parecem miniaturas. É muito linda essa cena. E dá para aproximar um pouquinho do que a Jane talvez tenha imaginado em relação a essa região, a esse caminho na época em que ela viveu, né? verdade. E aí vem aquela frase o que são os homens comparados à natureza, né? Então, essa parte aí mesmo que você citou no filme, da parte dessa árvore maravilhosa, né? Centenária, é bem significativa. E é para mostrar bastante, eu acredito, né? Essa é a minha opinião, para mostrar bem esse marco da diferença, né? Não é uma cidade cheia de gente como Londres, não é Meryton, que né, um povoado, mas um lugar que ela vai conhecer daqui a pouco, né? Que só o caminho já paga a viagem, né? Já paga. Exato. Então, assim, a gente enchendo os olhos aqui com a leitura e no filme também enchendo os olhos, porque né, é muita riqueza de detalhes, inclusive da natureza, assim, que é
diferente, né? E ela viajando, né? Eu acho legal é isso, Isso. que a gente pode viajar junto. Já tem uma parte lá que muita gente faz meme, aí no capítulo 43, que a Elizabeth sentiu que ser a proprietária de Pemberley significava alguma coisa. Aí o povo já faz meme falando assim, ela é interesseira, quando ela viu o tamanho da mansão do Darcy, mas eu acho que ela já estava caminhando para sabe, para uma modificação nesse pensamento dela a partir do que o Darcy falou, do Wickham, porque aí foram caindo um pouquinho, né? Um pouquinho de. Só que foi de uma vez só. As máscaras do Wickham, né? Ela passou Eu a. acho Diga. que esse pensamento dela vai ganhar força um pouco depois, porque nesse capítulo, ela primeiro pensa aí sobre ser proprietária de Pemberley, como a Becca colocou aí, e tem Uhum, vários memes realmente a respeito, mas eu não vejo que ela pensou nisso com interesse, porque até então ela não tinha encontrado, que ela uhum, encontra o seu Darcy lá na casa, na mansão, porque ela não imaginava esse encontro, né? Mas aí o que que acontece? Ela tem uma prévia, porque quem faz, às vezes, de guia turístico ali é a senhora Reynolds. Ela e, vai ser a guia turística ali. uhum, E quando ela faz a apresentação, atua como governanta lá, né? Já está na família há muito tempo. Aí o que que acontece? Ela começa a falar bem do Darcy, coloca as ações dele, como ele age com a irmã, com os criados, enfim. E a Liz vai ficando atônita, porque ela não acredita que a descrição dada pela senhora Reynolds corresponde à pessoa que ela fez uma figura tão ruim, né? uhum. E aí o passeio vai continuando e ela observando o lugar e tudo mais. De repente, o Darcy aparece. Ela não esperava, não contava com isso. Assim, o pensamento dela meio que sai da viagem e fica concentrada nesse encontro. Uhum. E ela é influenciada gradualmente, não só porque o Darcy falou lá atrás do Wickham e o Fitzwilliam confirmou, mas também pela propriedade majestosa, não no sentido dela ser interesseira, mas porque ele pertencia àquele lugar. Então, aquele lugar simbolizava o Darcy e as qualidades dele só foram enaltecidas pelos empregados. As qualidades do Darcy ali não foi alguém da família, né? Foi uma pessoa que estava subalterna ali, né, na relação de hierarquia dentro da mansão, e eram pessoas que gostavam muito do Darcy, inclusive desde a mais tenra infância, que dava e que choca com a opinião do Wickham, né? De falar do Darcy turrão, uma criança malvada até, né, na opinião do Wickham, mas ele usou de todos os artifícios para poder Isso. colocar o Darcy lá para baixo, na opinião das pessoas. Eu considero interessante também outra parte do capítulo, e desse ponto em diante até o final do capítulo, como o Darcy reage com os Gardner. Isso Uhum, é muito importante nessa ligação da Elizabeth com ele, porque eu vejo que ele passa a ter um outro olhar, e dizer, olha, ela tem parentes que na cabeça dele são mais civilizados, já que quando ele foi a primeira vez em London, toda a caracterização que ele toma para si da família Bennet é muito ruim. Então, assim, ele conhece os Gardner, a Elizabeth apresenta, e para o Darcy, ali fica sendo uma referência de família. Então, ele vai refazendo um pouco esse pensamento dele. Eu não sei se vocês perceberam, assim, é muito sutil, mas já aí fica bem claro que é diferente ali, a partir daquele momento, desse encontro, desse conhecimento entre eles, que o Darcy já realmente reafirma meio que os sentimentos que ele tinha anteriormente, né? Se ele tinha alguma dúvida, conhecer os Gardner meio que fomentou ali, cimentou sim. o interesse dele na Elizabeth. Bom, eu acho que esse capítulo eu acho que talvez um dos maiores, né, do livro. E eu Por causa coloquei. das descrições e porque
Também tem as reações da senhora Gardner, que gosta muito do Darcy, né? Fica assim, encantada porque ele é o oposto do que ela pensava. Exato. Ainda bem que tem uma segunda oportunidade, né? Para essas primeiras impressões, que é o nome do livro. Tem também um conflito ali de pensamentos do que o que ela pensa do Darcy, ou o que o Darcy pensa dela, o que ele estaria pensando naquele momento, quando se afastou um pouco dos Gardner, né? Deixou, né? Se afastou um pouco. E assim, tem todo um Darcy bem diferente do Darcy sisudo lá do início, né? Ele todo cortês, ele convida o Gardner, o senhor Gardner, para. Perdão, Gardner. Eu falei com o Gardner hoje à tarde, estou com o Gardner na cabeça. O senhor Gardner para pescaria, o que era muito apreciado por senhor Gardner. E aí, assim, eu acho que ele não fez isso por interesse de conquistar o tio, mesmo porque ele não sabia, né, antes da Lizzie apresentar quem eram aquelas pessoas, mas eu acho que ele só reforçou para que as pessoas tivessem uma impressão melhor dele, mas não foi intencional no sentido, deixa eu me comportar como bom rapaz aqui para essas pessoas gostarem de mim. Acho que era natural do Darcy. Creio eu que lá em Meryton, quando ele estava perto de Meryton, né, em Longbourn e Netherfield, principalmente, ele estava meio que assombrado pela presença do Wickham, né? Mesmo quando ele não sabia, ele chegou ali bem duro, bem, não sei, averso às pessoas a travar amizades, né? De um modo geral. Exato. Ela termina o capítulo, Lília, só para a gente avançar um pouquinho, a Lizzie termina o capítulo refletindo sobre as amabilidades do Darcy e como isso era meio assombroso para ela, porque ele, né, deixou de ser aquele boi da cara preta, assim, olha, o sisudo do Darcy, ele pode ser uma pessoa legal e, enfim, ela vai engatinhando, né, nessa construção de um novo Darcy na mente dela. Exatamente. Avançando, né? Tem 40. o capítulo seguinte, o 44. Ele é curto, relativamente curto, Uhum. mas problematiza aí a Georgiana com muito interesse em conhecer a Sim, Elizabeth. Ela volta de uma viagem e no mesmo dia ela faz questão de que o Darcy a leve lá na hospedaria de Lambton para poder fazer essa apresentação, né? Porque eu acho que era assim, a cereja do bolo. Se a Georgiana gostasse da Elizabeth, o Darcy não ia ter mais nenhuma dúvida de que realmente essa era a pessoa para que ele pudesse casar. uhum. Eu vejo muito que era central, ele fazia muita questão, ele dizia assim, a Georgiana quer conhecer você. Eu acho que ele queria apresentar, na verdade, a Georgiana para saber se elas se davam bem. E ele dizia, aí, agora deu tudo certo, né? E tem uma parte que eu marquei aqui bonitinha. O Bingley aparece na história novamente, confirma, Isso. que passaram 8 meses desde que eles se viram lá em Netherfield, mas tem uma parte que fala assim, Elizabeth não teve muitas ocasiões de voltar os olhos para Mr. Darcy, mas todas as vezes em que o olhava de relance, surpreendia uma expressão de contentamento e tudo que ele dizia era num tom tão diferente de sua antiga altivez e desdém que Elizabeth ficou convencida de que a melhoria das suas maneiras, que presenciaram na véspera, por mais temporária que se mostrasse, durava pelo menos mais do que um dia só. Para mim, ela já estava olhando ali com os olhares apaixonados, assim, né? Olhando de relance, de cantinho do olho, para ver como que ele estava se comportando e ela percebeu a diferença, né, nesse comportamento. Mas ela era ainda mais cautelosa. Ele era mais. Eu acho que ele estava Que se jogando mais. Isso, exatamente. E foi interessante porque ela também constatou, a Elizabeth, que não existia mais nenhum interesse. Quer dizer, não existia, não. Não existia mais, não. Não existia, de fato, nenhum interesse entre a Georgiana e o Bingley. Porque Isso. a Caroline ficava inculcando essa ideia na cabeça da Elizabeth de dizer que seria ideal que as famílias se Uhum. juntassem e tudo mais. E a Elizabeth olhou e disse: não tem nada a ver um com o outro, nada do que ela tinha mencionado é verdade. Uhum. E ela já tinha essa desconfiança, mas ali ela teve a certeza de que não tinha nada a ver, né? Uhum.
tem duas passagens aí no finalzinho, se eu puder avançar, que falaram do Wickham e como ele não era muito estimado lá, aí Isso, também percebeu. anotei isso. E tem uma frase muito bonitinha que assim, ficou a Elizabeth já depois do encontro com a Georgiana, ela ficou 2 horas acordada tentando ler no próprio coração. Olha só que, sabe, ela consultando os seus sentimentos para ver o que até que poderia ter sido, que ter alterado. E por fim, o capítulo acaba com ela conversando com a tia a respeito da possível visita, de retribuir, né, a visita à Georgiana. Exatamente. Realmente o capítulo é super curto, e o 45 também, porque é justamente a retribuição São dessa visita 5 páginas aqui, né? 4,5 no meu caso. é pequena, exatamente. Ela é uma retribuição dessa visita. Eu acho que é uma preparação para o próximo capítulo que é muito importante, Só né? que tem o capítulo 45, Lília, apareceu a Margarida aí de novo. Lá vem a chata da Miss Bingley. Lá vem a. Ah, sim, mas ela já está ali tão em Lá vem segundo plano. O que ela tenta. coloca ali não tem mais tanta relevância, né? Ela tenta colocar a Elizabeth em saia justa, tenta desfavorecer, Fica na cola da Elizabeth, né? tenta desfavorecer a Elizabeth diante dos olhos da Georgiana, do próprio Darcy. Só que aí o Darcy faz o quê? Ele reforça a admiração que Sim. tem pela Elizabeth. Então, é por isso que eu digo, de agora em diante, o papel da Caroline é secundário. Ela vai desaparecendo aos E poucos. tem também uma questão que a Elizabeth, ela resolve, ela decide, resolveu com sensatez mostrar-se perfeitamente desembaraçada. Ou seja, vai entrando plena nos lugares e que a Miss Bellen fique para lá, para Caroline também, né, reconhecer seu lugar, porque ela só queria fazer mesmo causar, né, na verdade. Para Elizabeth já não tinha mais efeito algum o que a Caroline falava, ela já leu todo o jogo da Caroline em Uhum. relação a Georgiana, a Jane, a Albina. Então, como ela descobriu qual era o objetivo da Caroline, então ela disse, eu não estou mais nem aí com Aí essa ela situação já foi bem. e, e, Tem e também, vai amiga, adiante. um argumento dela sobre a beleza da Elizabeth, né? Se ela era. Eu até coloquei assim, a Lizzie feia, meu Deus, de onde essa mulher tira isso? Mas é porque ela já sabia que o Darcy estava enamorado. Ela já tinha sentido que o negócio, ela já tinha perdido, né, território ali. Mas o Darcy vai e fala, foi o que você disse, né? O Darcy diz que considero a Elizabeth, claro, uma das mais belas mulheres que conheço. Aí acabou. Aí eu acho que ela perdeu todo o lugar de fala aí nessa história, porque o Darcy já mostrou que ele tem um reconhecimento e tem opinião própria, né? Não precisa ela ficar ali, ó, falando da Elizabeth. Exato, é como eu disse, né? Ela perde espaço na história, a Caroline. Agora sim, vem o capítulo que é muito importante. Eu acho que 46. esse e o 49, né? O 46 e o 49 são bem importantes. Porque Uhum. o 46, tudo está indo bem, é como a Jane está colocando aí, a Elizabeth está plena, nada abala, o Darcy está praticamente decidido a renovar o pedido a ela, isso está bem claro, e aí acontece uma reviravolta de fato e muito importante, e é interessante como a Jane Austen ela problematiza. Do 46 Uhum. ao 48, mais ou menos, essa questão, que é justamente o que a Raíssa tinha colocado, Isso. quando a Jane escreve, né, as cartas que chegam para a Lizzie lá na pousada, na hospedaria de Lambton, relatando a fuga da Lídia com o Wickham. Sim. Tá simples assim, né? E Então, tudo que assim, estava indo bem, perfeito, desmorona. o quanto a Elizabeth recebeu essa notícia, o quanto ela ficou nervosa, né? Falando com o Darcy, que estavam acontecendo vários problemas ali, mas não Isso. colocá-lo. Notícias horríveis.
E ela sofre muito por não ter contado, não ter desmascarado o Wickham antes, né, para a família toda. Acredito que os dois, ele observando a situação consternado, porque, caramba, é como se dissesse assim, meu, já estava decidido, aí me acontece uma coisa dessas, e agora? Como é que eu vou agir para poder fazer alguma coisa a respeito disso? Porque fica parecendo que, tipo, tá tudo perdido. Uhum. Totalmente. Ela sem saber o que fazer, como reagir, ele também, porque na cabeça dele estava meio que tudo acertado. E Sim, aí o Darcy, como a Raíssa está colocando aí, tenta ajudar, mas ele não sabe nem por onde começar. Porque é como se os planos estivessem todos amarradinhos. E e aí ela, coitada da Elizabeth aí nesse momento. muito desencontradas, né? Não sabiam exatamente o que tinha acontecido, como que aconteceu, para onde que eles foram. Isso. E a Elizabeth ali no meio desse capítulo já pensa que não vai ver mais o Darcy, porque ela já começa a pensar que está tudo perdido por causa da moral da irmã que foi corrompida por causa dessa culpa. Exato. Então, assim, Ela observa o Darcy, ela meio que fica observando como ele fica ali pensativo e tudo mais, e aí diz, agora se tinha alguma chance, não tem mais, né? É meio que ela pensa. Eles se sentem culpados, os dois. A Elizabeth volta a pensar naquela conversa que ela teve com a Jane, sobre quando ela disse assim, seria interessante realizar denunciar o Wickham, e aí elas chegam à conclusão de que não, né? Porque ouvi dizer, sim. elas não tinham certeza, e aí agora ela pensa que poderia ter denunciado, ter evitado, mas não tinha como imaginar, gente. Está até um pouco distante na história o momento que ela pensou em denunciar e quando isso acontece, de fato, já tem E, tempo aí que passou. e tem também uma questão de que ela estava convencida de que não era pelo Wickham que ela estava, que a Lídia tinha fugido. Ela estava convencida de que Lídia se apegaria a qualquer pessoa que a encorajasse. Então, não necessariamente porque o Wickham forçou muito a barra ali com o sedutor, né? Ele era Não, intencionado, mas a Lídia, né, campo fértil para pessoa mal intencionada, chama-se Lídia. mas foi o que ela alertou ao pai, né, Uhum. Elizabeth? Ela disse: olha, ela vai aproveitar algum tipo de oportunidade de fazer alguma besteira. E Isso. realmente, poderia. Claro que a Austen, ao escrever, ela foi providencial. Com quem é que ela ia fazer essa conexão? Com quem já tinha atravessado ambas as famílias, os Darcy e os Bennet. Então, foi bem providencial fazer com que o Wickham fosse o escolhido. Por que ela ia fazer com o Danny, por exemplo? Uhum. Não fazia nenhum sentido, sabe? E ele era maluquinho, igual a ela. E assim, na verdade, eu acho que ela não tinha esse plano de conquistar uma pessoa que tivesse dinheiro, ela não estava preocupada, ela estava querendo era só viver, só causar. Bom, aí a gente termina esse capítulo, Lilian, o Isso. 46, com a Elizabeth ansiosa para voltar para casa, né, para tentar Eles voltam. ver de perto ali o que Isso. está acontecendo de fato e poder ajudar à medida do possível. Exatamente. O capítulo 47 começa, eu até escrevi umas palavras aqui, violação da decência. Então, assim, tem umas palavras bem duras com relação ao comportamento da Lídia, esse comportamento iria repercutir nas irmãs, ia manchar também as irmãs de alguma maneira. A gente não tem noção hoje como é que é isso, né? Como é que podia ser, mas era algo muito extremamente grave. Não é como, por exemplo, uma pessoa que comete um erro, um político, por exemplo, comete um erro, né? Erro, né? E aí a família dele não fica. Não fica, porque os outros são eleitos, então a gente não tem esse filtro mais, né, de questão da decência. E lá naquela época era muito comum, principalmente tem umas falas ao longo, não sei se é desse ou do capítulo 48, que a Jenny fala muito dessa questão do passo em falso de uma moça, que isso repercute seriamente na vida delas, né? Isso, exatamente. Aí, nesse capítulo é que vem também a questão da Liz encontrar a mãe abalada pela situação, ela meio que tentando colocar panos
passar um paninho para a Lídia, né? Ah, Tentando entender, justificar as ações da Lídia. O seu Gardner se mostra prestativo porque ele também tenta entender toda a situação que envolve a família e uhum. depois que ele chega com a esposa e com a Elizabeth, ele parte para Londres para tentar ajudar o senhor Bennet. Sim. É, E, na verdade, assim, é uma tentativa ali da Jane. Dar um equilíbrio, ela ainda é Santa Jane atuando ali para dar um bálsamo para aqueles ânimos tão acirrados. E a discussão toda gira em torno do paradeiro desses dois malucos, né? Que resolvem fugir e deixa todo mundo em polvorosa. Procuram em Londres, né? Tentam encontrá-los em Londres. A senhora Bennet, como você falou, já mostra um sinal de arrependimento, mas a gente não pode confiar muito nela, não, porque ela é muito volúvel para essas não, que no seguinte ela muda de opinião completamente, né? Uhum. Então, assim, a preocupação maior no capítulo é da Jane e da Elizabeth em relação aos comentários alheios e tudo mais. E a senhora Bennet não está nem aí para isso, entendeu? E aí Ela quer encontrar para ver se tem algum benefício nessa fuga da filha. a É gente isso que ela tem pensa. a função do irmão dela, do Mister Gardner, que ele fala que para não deixar de recomendar moderação tanto para as esperanças quanto para os receios. Então, para que elas mantenham, sim, uma esperança de que a Lídia possa, né, não ter sido tão a imagem dela tão corrompida, mas que também não é preciso esperar coisa boa assim, porque milagres não vão acontecer. E aí fica essa questão aí é, das meninas serem mal faladas, né? Já, todo mundo do Isso. vilarejo já estava sabendo. E A aí, Eudésia até colocou aí que é inconcebível a atitude do senhor Bennet de observar a situação meio que passivamente, friamente. Então, realmente é mais uma demonstração desse comportamento. Outros comentários foram colocados aí nesse sentido, né? Que sim, quem pensa na casa é a Jane, a Elizabeth, o senhor é Bennet isso. está preocupado em um sentido e a senhora Bennet preocupada em outro sentido, mas nunca na questão principal. E Sim. aí vem o 48. Só ainda neste. Esse é o 47, né? Que tem É, a que eu encontrei aqui, olha. Por mais infeliz que tenha sido Lídia, podemos tirar disso uma lição útil: que a perda da virtude numa mulher é irremissível. Irremissível, perdão. Que um só passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim e que a reputação não é menos frágil. Desculpa, desculpa. Eu acho que vocês perderam toda a minha fala, né? Enquanto eu estava lendo não, o só meu um celular, pedacinho. Eu escutei boa parte da fala. um passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim, que a reputação não é menos frágil que a beleza. Eu tirei os olhos aqui da tela, não sei se vocês estão vendo, toda hora eu tô passando o dedo aqui pro celular não entrar em Eu cima. já não estou fazendo isso para não sair, porque é sensível. Estou tentando ver os comentários, Ao contrário, mas eu não consigo. o meu celular entra no stand-by. Não sei o que, que eu mexi, que ele tá adormecendo com pouco tempo de movimentação na tela. Mas aí podemos ir pro 40 e 48. Que é, olha, esse eu fico tão irritada com o seu Collins nesse capítulo, né? meu Porque Deus. ele vai tripudiar da situação, ele escreve para o senhor Bennet, tem a descrição da procura do casal, né? Que o senhor Gardner viaja e tudo mais. Mas aí o que eu percebi nesse capítulo foi muito isso, a questão do senhor Collins escrever de forma debochada, Sim, dizendo que a situação da Lídia compromete toda a família e as demais meninas. Ele meio que vai sim. tripudiando: olha O lá, se a destino dela Elizabeth. já tá marcado, Se né? a Elizabeth tivesse casado comigo, o nome dela não estaria mal falado. Mas ele também faz um pensamento ao contrário, que tipo, graças a Deus eu não me liguei a vocês, Uhum. não casei com a Elizabeth, senão ficaria muito ruim para mim minha relação lá com a Lady Catherine. Perdão. Aí ele Hoje, né? baixa o nível. Hã? Não, ele tripudia mesmo sobre os O Bennet. nível da conversa para mostrar que ele tá lá superior, que ele tá, né, numa posição melhor que elas. É,
esse capítulo também, no finalzinho, a última frase lá, é o senhor Bennet ainda aí agora já tentando corrigir a próxima que poderia ser corrompida, que é a Kitty, né? Ela sofre as consequências, Isso. né? Ele fala que ela não vai nem ali na esquina, muito menos a Brighton, né? Que aí agora É, ela vai essa ficar refém. essa atitude dele vai se refletir lá no final, na convivência, com quem ela vai conviver nesse pós-casamento da Lídia. Ela vai continuar convivendo com a Lídia ou vai tomar outros rumos? E aí a gente vai ver o que acontece em relação a isso, né? E também tem a senhora Bennet e os pensamentos dela bem tolos, assim, a respeito de que, quando encontrarem, vai financiar o casamento da minha filha, o enxoval e não sei o quê. Ela não consegue raciocinar que tem outras 4 filhas que dependiam muito do desfecho dessa história. Ela não reflete dessa maneira, ela pensa só de forma imediatista. E tem uma chamada de atenção, mas não para ela, que ela não está presente nesse momento, quando o senhor Bennet ele acha inacreditável que o Wickham tenha pedido apenas 5.000, né, libras para formalizar esse casamento. Que Mas isso é mais adiante, né? No caso, quando começa o 49, sim, não eu é já isso? estava com 49. Desculpa. É Não é que eu porque você não falou falei. nada do... Perdão, eu falei da questão da Kitty sofrer, né, essas consequências de não poder mais ser tão livre quanto a Lídia foi para fazer suas escolhas, aí eu pulei, desculpa, Lília. E tem essa questão aí, que ele fala que um homem com seu juízo perfeito jamais se casaria com Lídia recebendo uma compensação tão baixa, tão pequena, né? E que por menos de 10 libras não seria algo que se considerasse. Então, já coloca aí para nós leitores, principalmente, e talvez até para Elizabeth, essa dúvida. Que foi feito? Porque 5.000 é muito pouco, o dote. Exatamente. No caso do capítulo, ele é encontrado, o seu Gardner coloca, o senhor Bennet solicita que ele possa agir em nome do senhor Bennet para que o casamento fosse prontamente realizado. Aí ele acredita, o senhor Bennet, que os termos exigidos pelo Wickham e aí sim vem as 5.000 libras. Aliás, 5.000 não, são 100 libras que ele pede. Aí ele não acredita, ele diz, olha, isso aí é completamente surreal, isso não existe, e que o seu Gardner vai gastar muito para resguardar o nome da família, e aí é que vem a questão da senhora Bennet ser mais tola aí, eu acho que é o auge dela, porque ela não está nem aí se é o irmão que vai financiar, porque o senhor Bennet não tem dinheiro para cobrir de fato o que o Wickham deseja, Na e verdade, aí ela... só corrigindo o que eu falei, na verdade, é que ele exigiu que a Lídia recebesse parte dos 5.000 que a senhora Bennet tinha direito, né? Então, não é os 5.000 total mesmo, não. Não, não, porque a oferta foi de 100 libras, ou seja, não É existe isso, tramitada, né? né? Então foi aí o senhor Bennett reflete justamente sobre isso, né? Que não foi só isso que ele solicitou, o que o Wickham solicitou. Então, quanto é que será que o senhor Gardner vai gastar para poder a família ficar bem e acontecer o casamento e todas as meninas, não é a Lídia ser salva, é a honra da família, né? A E aí a senhora Samantha Beneta não está nem aí. perguntando se as 5.000 libras seriam pagas só na herança, sim. Só com a morte do senhor e da senhora Bennet é que esses 5.000 dividiria 1.000 para cada Seriam um, divididos. né? Então, Isso, exatamente. e existe esse levantamento de que, né, a suspeita de que o tio, o Mister Gardner, seria o benfeitor, porque era Isso, muito pouco. mas não era nem suspeita, o senhor Bennett ele chega a essa conclusão, né? De que realmente o senhor Gardner vai interferir para poder é, resguardar todas as relações familiares, os vínculos familiares. E a Uhum. senhora Bennet feliz pelo casamento, fazendo as conjecturas dela, o que vai ser dado de presente, Ela, as ela, vantagens da filha casar com
com o Ike, eu não sei que vantagem que ela viu, né? Mas, Ela fica enfim. anestesiada um tempo até eles serem descobertos onde no paradeiro. Depois ela volta num modo alucinado de ser, né? Alienado, na verdade, pensando em enxoval, pensando onde ela ia morar, qual casa que seria melhor para receber esse casal, porque ela já tinha intenção de que eles morassem ali perto, né, na região, morassem perto deles. Mas aí o seu Bennett não quer nada disso. Não Exato. quer financiar, não quer que more perto, ele não suporta a ideia, porque Uhum. é meio que ele, justamente, como tem essa oposição entre o seu Bennett e a senhora Bennett, o que, que eles estão pensando, e esse fim do 49 já vai puxando para os 50, porque são as conjecturas de um lado e de outro, Uhum. uma está desejando uma situação que não é possível, que é a Lídia morar próximo, porque ela aprontou, então o castigo dela é ir para o mais longe possível. Não interessa como. Para a senhora Bennett, eu escrevi aqui, o importante é ter a filha casada. O resto, né, se o tio tirou o dinheiro, sabe Deus de onde, É. se até para, assim, ela resolvendo o casamento, resolveu uma questão, mas toda a sociedade sabia o que tinha acontecido, né? Eles fugiram para casar, ia ficar aquela dúvida no ar para sempre, né? E Ah, a cidade inteira ia comentar, né? Tanto positivamente, olha que bom, se casou, mas por trás, se casaram escondido, fugiram para casar. Que foi que você a falou? Michelle, com os comentários da Michelle, dizendo que sobre enxoval, rindo do enxoval, Uhum, e sobre eles morarem longe, porque era o comum lá em Mansfield Park, uhum, acontece isso. Para quem já leu Mansfield Park, acontece um adultério e uma fuga lá de uma determinada pessoa, e o castigo dela vai ser morar longe da família, uhum, porque não é admitido. Não é como o seu Bennett. O seu Bennett ainda vai admitir que a uhum, Lídia chegue com o Wickham lá. E lá no caso de Mansfield Park, o pai não aceita que a uhum, filha entre, porque no caso aí foi a situação mais grave, foi um adultério e não uma fuga. Então, exato. assim, essas motivações, quando a pessoa sai do roteiro de vida da sociedade, sofre algumas punições, afastamento da família, às vezes o corte de algum valor de herança, por Uhum, exemplo. O senhor Bennett poderia, sei lá, alegar que não ia dar os 1.000 porque ela descumpriu assim, envolveu, comprometeu a honra da família. Então, morar longe é o mínimo que vai sim. acontecer com a Lídia. E quantos casos a gente não via, isso acontecia mais nos anos 80, de primas que engravidavam no interior e vinham para a capital, meio que para visitar a família, e acabavam ficando por cá, por aqui, para, sabe, aqui elas passam Esconder. conhecidas, né? Lá no interior, todo mundo da cidade ia saber. Isso acontecia muito. Então, imagina um passo em falso desse com uma população muito pequena, né? Uma vila muito pequena, todo mundo ia saber, né? Das tretas ali da Lídia. É, Bom, podemos. a gente pensa indo para os 50, né? Na verdade, eu já estou meio que fazendo os comentários dos 50, porque é meio um capítulo colado no outro, porque assim, a gente fica pensando, temos que refletir com o pensamento lá em 1813. As consequências que essa ação da Lídia tem. A Beca está dizendo assim, a Lídia foi muito inconsequente. De fato. E você veja que a senhora Bennett não tem vergonha nenhuma Não. pela situação, enquanto que o senhor Bennett ele faz uma reflexão, inclusive, sobre a questão da herança, que Do ele foi filho. negligente em não ter economizado mais para as filhas, porque Uhum, ele já sabia que não tendo nenhum filho homem, a propriedade estava perdida. Então, assim, ele vai meio que fazendo uma reflexão. Aí depois a Austen coloca no mesmo capítulo a visão da senhora Bennett, né, que uhum, sobre o que você já tinha comentado, Adriana, sobre as custas do casório, essa negligência dela, eu tô nem aí. Quem uhum. quiser pagar, que pague, e Sim. é isso mesmo, e o que interessa é que a filha dela vai casar. Então, assim, um pouco de consciência, de reflexão, que faltou nesse time da senhora Bennett. E aí eu volto lá atrás, que é quando
tem as justificativas para esse desrespeito, para essa indiferença entre o casal. Ela também comete muitos erros para o senhor Muito. Bennet chegar naquele comentário duro, né? Injustificável, porque não tem diálogo, porém, ah, o senhor Bennet, ele meio que acredita a essas atitudes dela para fazer aquele comentário que ele fez. Uhum. E tem a questão que eu coloquei aqui com o resumo dessa atitude dela, né, desses pensamentos. Problema foi resolvido sem grandes dificuldades. Minha filha tá casada, aí ó, tapa na cara da sociedade porque eu tenho uma filha casada e, né, e para ela continua sendo as aparências também, né, que conta. O outro ponto muito importante do capítulo é a Elizabeth pensando em não ter mais contato com o Darcy. E ao pensar nessa impossibilidade, ela meio que faz uma reflexão e se arrepende. Enfim, o arrependimento. Uhum. Lembrei daquele meme, né? Enfim, a hipocrisia. Enfim, 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 o arrependimento, porque demora para a ficha cair e, de fato, ficar caracterizado o arrependimento sim. da Elizabeth. E isso aparece claramente nesse capítulo 50, né? Ela fica Ah, com vergonha também, né, Lília? A Lizzie, do Darcy saber de tudo. E aí, como que fica, né? Ela se sentiu bastante humilhada, ferida, desejava a estima isso. dele quando não tinha mais esperança de que essa estima a beneficiasse. Então, imagina o conflito. Você chega até agora nessa história e a Elizabeth é interrompida, né? Essa conexão mais estreita com o Darcy, porque a irmã resolve dar, né, a louca e fugir com o Wickham, na verdade, fugir com o primeiro que propôs, né? Que eu acho que é bem isso aí que aconteceu com a Lídia. Aí depois, para finalizar o capítulo, Hum, o seu Gardner, ele escreve e diz que não precisam se preocupar, que o hum, Wickham vai sair da milícia, que ele vai ter um trabalho melhor, fixo, que todas as dívidas do Wickham serão pagas e que o casal iria viver no norte da Inglaterra. Vejam, 5 ações em torno disso. aham. Aí que fica, né? O seu Bennet fica, nossa, ele vai agir tudo isso, além do casamento, das custas do casamento, o senhor Gardner vai gastar, arranjar um trabalho melhor para o Wickham, ele vai saldar as dívidas do Wickham. Nossa, eu vou ter uma dívida de gratidão para com esse meu cunhado pela eternidade. É. O E, capítulo fica nisso, né? Depois é que a gente vai descobrir e a gente outras tem a coisas. insinuação do senhor Gardner, que é para que as pessoas aceitem, né, a Lídia, para que ela possa ser admitida, pelo menos nessa primeira recepção após o casamento. E aí a senhora Bennet teve a satisfação de saber que ela poderia exibir nas redondezas a filha casada antes de ela ser banida para o norte. Então, ela vai para o norte, né, com o Wickham, a proposta de ir para lá, mas a senhora Bennet já quer mostrar para a sociedade aí que a filha está casada, bem É, casada, né? E é isso que a, importa. a Jane com a Elizabeth, quando chega a mensagem do seu Gardner, elas dizem, olha, pai, é melhor o senhor aceitar essa condição, que ela venha por bem, para manter a aparência de que, de fato, está tudo acertado e que ela vai, de certa maneira, casar de uma forma honrada. Ah, pessoal, a gente tem que encerrar lá, porque tem muita coisa para falar, mas é porque já já vamos ser cortados. Lília, eu Falta quanto queria. tempo? Falta um minuto. Ai, Na gente, próxima mas semana, finalizamos os capítulos. sim, na próxima semana nós temos a última semana. Conseguimos terminar esse, né, em uma hora quase, todos os capítulos dessa semana, mas eu queria te perguntar se você tem algum recadinho para dar. Dos sorteios? Sim? Tem sorteio no Jane Austen Brasil e tem sorteio no Lilia Books. Então a chance é dupla E e vamos participar.
E eu tenho um recadinho que nessa sexta será a nossa última sexta de lives, depois eu vou explicar por quê, mas será a nossa última sexta de lives com a Aline Benato, que vai falar sobre as traduções de Orgulho e Preconceito. Ela fez um trabalho acadêmico comparando traduções de Orgulho e Preconceito, então também está dentro do tema imperdível. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi corrido, mas deu certo. Obrigada. Tchau, tchau, meninos e meninas. Tchau.